Pronto? Boa noite, buonasera, buongiorno a tutti che ci accompagnano nuovamente con la live del Comites dello Stato del Paraná e Santa Catarina. Abbiamo fatto un po', diciamo, le ferie di Ferragosto italiano, almeno 2 settimane, non solo per il Ferragosto, ma anche perché abbiamo avuto, diciamo, qualche difficoltà con i consiglieri per organizzare questa Informa Comites, ma niente, siamo qui di nuovo per proporre alla comunità italiana di Paraná e Santa Catarina un dibattito, uno scambio di idee su argomenti che interessano alla comunità in generale, specialmente quelli del settore dell'architettura, di quelli che si occupano del medio ambiente e anche del futuro di quelle che sono le città sostenibili, no? Abbiamo con noi oggi la presenza importante dell'architetto Roberto Ervas, che ci parla da Treviso, dove mi diceva prima che fa un caldo da morire, invece da noi qua si sta un po' un po' freddino, la pioggia, non è diciamo un inverno così forte, ma freddo sì. E per i prossimi giorni si aspetta ancora più un'ondata di freddo. Abbiamo anche l'architetto Jean-Pierre Vello, che è caro amico e anche dalla FAVE, Federazione delle Associazioni Venete dello Stato del Paraná, l'architetto Ana Luca Dore, che rappresenta la Unicesumar, Università di Maringá, la sede, no? Ma che ha anche il campus a Curitiba, e insegnante di architettura. Dopo ci parlerà, ci spiegherà il suo ruolo e perché è qua con noi. E la cota di sempre, che è del Comites, l'amico avvocato Elton Stolfi, che ha accettato di nuovo la sfida, è stato il primo, adesso che abbiamo avuto un po' di difficoltà con gli altri consiglieri, allora tu ti sei messo a disposizione, allora siamo di nuovo pronti per discutere, per formare o almeno scambiare qualche idea. Allora un saluto speciale, boa noite a todos os que nos assistem no Brasil, na Itália, na Argentina, onde chegam as informações, né, no mundo telemático que a internet nos proporciona em tempos de isolamento. Repito aqui, estamos aprendendo, estamos nos adaptando, e tenho certeza que essas tecnologias estão nos auxiliando muito para continuarmos, né, nossa caminhada, nossos desafios. Mi fermo qui perché io parlo troppo e subito vi presento direttamente da Treviso con quello che era già conosciuto, ma no, da adesso in poi il mio amico Roberto Ervas. Ora 3 minuti per presentarti e dire perché sei qui con noi oggi, Roberto. Allora, intanto grazie a tutti, sono qui perché sono stato invitato da degli amici. Io sono di cognome, direi portoghese, perché la mia famiglia è una famiglia che arriva da Lisbona, sono degli ebrei che si sono spostati, poi sono andati a vivere a Venezia e poi da Venezia si sono spostati nella vicina Treviso. Sono stato in Brasile 7 volte, una prima volta stato chiamato da Rafael Greca de Macedo, che era il presidente della Coapar, insieme alla Caixa Social, per un progetto di ridefinizione dei barrio. In quell'occasione si parlò di baricentri sociali, di aree centripete, centrifughe, ci fu un bel lavoro. Gli anni successivi venni chiamato per lavorare con alcune università, a fare dei convegni, delle palestre, e l'ultima volta che sono venuto da voi è stato nel 2014 per la manifestazione delle città innovatrici, il CICI, e lì presentai la cosiddetta teoria delle 5E, che insomma poi magari se avremo tempo metterò anche a disposizione dei testi, ma insomma, e manco dal Brasile dal 2014. Faccio la professione qui in Veneto, ho collaborato con l'Università di Padova, oltre a laureare in architettura a Venezia, mi sono certificato lì con l'Università di Padova e oggi sono qui con voi per scambiare 2 parole su questi temi molto affascinanti.
Grazie, allora, benvenuto Roberto. Bello, Jean-Pierre, un francese. Presentati. Prima di tutto ringrazio l'invito, no, che tu mi hai indirizzato, Olossi, e anche ringrazio, saluto tutti i presenti oggi in questa live, e tutti quelli che ti seguono da casa. Ma il mio nome infatti è francese, Jean-Pierre, però il cognome è Fontanivesi, è della provincia di Padova, di Fontaniva, e tramite questa mia origine, perché il mio nonno è stato nato a Fontaniva, in provincia di Padova, tramite questa mia origine mi sono avvicinato al mondo italiano, al mondo veneto soprattutto, e anni fa mi sono dedicato a fondare il Circolo dei Padovani a Curitiba. Oggi faccio il direttore segretario e anche offro un po' di consulenza per i progetti per la Federazione dei Veneti del Paraná. Mi sono laureato in architettura e urbanistica all'Università Federale del Paraná nel 1991 e tramite l'Università di Padova e tramite l'amico Roberto Erwas mi dedico alla tematica anche dell'ecologia umana e delle città ecosostenibili. E, insomma, abbiamo sviluppato già alcuni progetti, ma avremo l'occasione nei prossimi interventi di sviluppare questi altri argomenti. Ottimo, benvenuto amico Velo. Ana Luca Dore. Grazie. Allora, architetto anche tu. Boa noite, tudo bem? Diga lá. Boa noite. Però adesso mi presenterò in portoghese perché il mio italiano non è così bello. Quindi eu sou arquiteta e urbanista formada pela PUC em 2005. Tenho especialização em História da Arte pela PUC também e sou mestre em História da Arquitetura e do Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sou professora de arquitetura, professora universitária já há 6, 7 anos, né? E eu profissionalmente trabalho com restauro, patrimônio histórico e restauro, né? Já trabalhei com muitos projetos de restauração no Brasil inteiro, em Curitiba e outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vinculados ao IFAM. E também faço pesquisa de arquitetura. Aqui em Curitiba eu pesquiso as obras do nosso querido arquiteto e engenheiro italiano Ernesto Guaita. E sempre tive essa proximidade com a comunidade italiana e, assim, eu e o Jean nos conhecemos na pós-graduação e aí eu tive a oportunidade de fazer o curso do Palladio em Vicenza, em 2006, e depois disso me aproximei muito mais da comunidade italiana e eu e o Jean estamos sempre desenvolvendo essas ações junto com os alunos de intercâmbio, de estudos e trazer essa cultura italiana para dentro de sala de aula, porque arquitetura e Itália não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Então, a intenção sempre é trazer essa não só as obras italianas, mas a cultura e o contexto italiano para a gente aplicar na nossa realidade aqui no Brasil. Muito bem. Ana Lu, só para quem nos acompanha, falando de engenheiro, arquiteto e engenheiro Guaita, os dois, né? Ou era mais... não sei se na época existia essa diferença. Não, a Laura era engenheiro... Ele era engenheiro militar. Engenheiro. A formação dele. Sim. E aí... Então, para quem conhece a Sociedade Garibaldi, é projeto do Guaita, tá? Só para se entender que como ele foi importante na arquitetura de Curitiba do início do século XX, né? 1920. Do século XX, tá? Teve outras obras, depois você vai falar mais sobre isso, né? Tem obras importantes aí. Elton Stolf, Cota Comites, estamos aqui de novo, né? Levando adiante a ideia de informar a nossa comunidade, levar informação, críticas, tentar ver se movimentamos aí a italianada aí que está na pandemia, está meio devagar, né, Elton? Como é que está aí em Joinville? A ideia é essa. Boa noite a todos. Me apresento, né? Inicialmente já participei
da primeira live aqui das iniciativas do nosso presidente do Comites. É uma iniciativa muito bem-vinda nesse momento, porque as pessoas afastadas, né, socialmente por conta desse vírus que ainda circula, que eu, inclusive, fui acometido por ele esses dias, mas já estou livre da situação, graças a Deus. Já fiquei 10 dias... Em quarentena? Fiquei 14 dias em total isolamento e senti passei por todas as fases, né, que se comentam por aí. A única que eu não tive foi a tosse, essa eu me livrei. Mas deu tudo certo e foi justamente no momento que eu tive o nascimento da minha segunda filha. Então eu estava bastante preocupado, não apenas por mim, mas por conta dela, que era recém-nascida, esposa operada. Então foi uma situação um pouco... Pronto. Tá sem áudio, Passou. Elton. Opa, passou. Opa, estão escutando? Não, sim, agora sim, por favor, continue. Perdi o áudio. Agora? Perdeu 10 segundos. Passou e nesse contexto eu acabei ficando em casa, em quarentena esse tempo todo, né? Os 14 dias recomendados pelo médico, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, essas lives, né, do Comites, elas acabam reaproximando a nossa comunidade desse nosso contexto que a gente está vivendo agora. É muito louvável a iniciativa e, claro, nem todos os nossos conselheiros, né, que foram eleitos na circunscrição aqui do Paraná e Santa Catarina se dispuseram ou organizaram em seus tempos para poder atender a comunidade, mas eu, numa segunda vez, e quem sabe algum outro conselheiro, numa segunda vez, possa dar continuidade a essa religação com a comunidade, que é o trabalho do Comites, né, para tentar fazer com que a comunidade se mantenha informada, se mantenha viva, se mantenha dentro de um contexto itálico e italianizado, que é a função dos conselheiros. A gente tenta, nos horários que a gente tem disponível, e mesmo eu não sendo arquiteto, mesmo eu sendo advogado, mesmo eu sendo professor, né, eu agradeço a oportunidade de participar desse fantástico bate-papo aqui com vocês, né, e eu espero contribuir com a noite de hoje, né, nesse contexto que a gente está prestes a discutir, com o conhecimento aí agregado que eu tenho da parte ítalo-brasileira, né? Então, já peço Elton, Fábio na cortesia, excelentes profissionais dentro do contexto da arquitetura. Okay? Parla 30 secondi in italiano, così Roberto ti può capire meglio. Dai, parla 30 secondi. No, ma ho capito, credo di aver capito. Ecco, sì, bene, allora ottimo. Di questo primo giro di presentazione devo registrare solo che c'è con noi Moisés Estival, che è stato anche lui nella prima live e che è membro dell'IFAN. Oh, cara, Ana Lu, probabilmente vi siete conosciuti, vocês se conheceram através do IFAN, não? Buonasera, Estival, obrigado aí pela sempre apoio aí nas nossas iniciativas. Já esteve comigo na consulta dos Vênetos, inclusive está sendo uma das... Eu diria assim, quando você trabalha com jovens, que você dá oportunidade para os jovens participar das nossas iniciativas, quando eu consigo um percentual de 20%, de cada 10, 2 vão adiante, seguem, vamos dizer assim, pegam o vírus, prendono il virus della italianità, che portano avanti queste nostre iniziative, io sono contento. E Moisés Estival è uno di queste persone. Allora, complimenti Estival, che tu stai facendo un lavoro proprio degno di essere citato stasera. Grazie mille. Eu vejo também aqui, graças ao nosso presidente do Intercomites, André Lanzi, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. Muito bem, obrigado pela sempre também apoio aí. Nós temos grandes desafios, né? Abbiamo sfide da superare nei prossimi giorni, mesi. Ci sarà il referendum, non si sa se si vota perché c'è lo sciopero della posta adesso, non so se arriveranno le buste per votare, insomma. E todos os demais, vejo aí também o César Alberti, lá de Chapecó, obrigado, sempre a Divanir Fonini, que está sempre também na nossa, nos acompanhando. Grazie. Guto Biazzetto ali, ó, um altro italiano, grazie. Gente, então,
apresentados, vejam, 15 minutos já só estamos nos apresentando, mas já é uma grata surpresa, viu, Ana Lu, saber que provavelmente, eu até vou conferir isso, mas o teu nome não me é estranho, porque quando eu fiz a matéria sobre a Sociedade Garibaldi Guaita, eu me lembro de ter encontrado um trabalho universitário que provavelmente você nos disse antes que era o seu, então muito provavelmente eu me vali dessas informações para fazer o artigo, né, para a revista Insieme. Então é uma satisfação, motivo até de orgulho, dizer, olha, a gente se conheceu numa situação de live, de um período não muito bonito da nossa história, mas que nos aproxima ainda mais, porque sabemos que temos algo em comum, a preocupação com a inovação, a nossa cultura da arquitetura, né, daquilo que é do positivo que a comunidade italiana deixou, né, em todos os lugares que esteve presente no mundo, e é um sinal indelével da nossa presença. Tem muita gente que não gosta, nós somos assim, né, Roberto? Siamo così noi italiani nel mondo. Por falar nisso, segundo bloco aqui, a gente... la proposta della seconda parte della live, Roberto, vuol dire come tu sei arrivato qui oggi, perché sei qui, qual è il tuo lavoro, diciamo, parliamo di architettura, interscambio con il Brasile, con i nostri amici, l'università. Dicevo anche prima, perché Elton, che è avvocato, è con noi oggi, perché oggi si parla di università, universus, né, di quello che si conosce, noi siamo individui, né, ma noi dobbiamo capire che viviamo nell'universo, no? Dobbiamo capire un po' di tutto. Allora vuol dire università è l'incontro di tutte le scienze, diciamo, la saggezza che si pretende almeno portare alla gente, no, Roberto? Cosa ne pensi di università e perché si deve insegnare, perché si deve andare all'università, Roberto? Allora, io credo moltissimo anche nella cosiddetta formazione non istituzionale, informale, definiamola, perché la formazione accademica è per sua definizione molto elitaria, per 3 motivi. Il primo, che per accedere alla formazione universitaria nel 90% dei casi bisogna avere comunque una condizione economica sufficiente. Secondo, ci deve essere anche una abilità culturale riconosciuta, e la terza, bisogna avere anche, diciamo così, un supporto familiare, sociale, che ti permetta di dedicare del tempo all'università. Il lavoro che noi tentiamo di fare è quello di portare il sapere esperto universitario nei contesti dove è difficile che arrivi, e sono i contesti delle istituzioni, che spesso vedono l'università solo come un concentrato di saperi esperti, ma non come un mondo che è in grado di mettere in moto energie e interconnessioni, e soprattutto lavorare con la popolazione, cioè con i portatori di interesse, con gli stakeholders, perché le comunità che si auto-organizzano sono in grado di interpretare, secondo noi, meglio i problemi della modernità. Per cui l'urbanistica o l'architettura che coinvolga il mondo delle imprese, parliamo anche di imprese delle costruzioni, parliamo anche di gente che finanzia grossi progetti immobiliari. Io non sto facendo un ragionamento che separi i ceti sociali o i contesti, diciamo così, di rappresentanza sociale, come dire. Quello che secondo me è mancato in questi anni è che non si è mai tentato di tenere insieme l'ecologia, l'economia, l'educazione, l'etica e l'estetica nei progetti che si portavano avanti. Allora, se vogliamo tenere insieme tutte queste 5 dobbiamo per forza di cose coinvolgere il cosiddetto capitale sociale o capitale civile. Il capitale sociale è quella vasta quantità di persone
che spesso sono intelligenti ma non hanno molta cultura, che spesso hanno ambizioni e volontà ma si sono persuase a non avere speranza, che spesso hanno contatti importanti o possono fare rete ma non credono nella cooperazione. Queste persone invece, se riusciamo a farle lavorare insieme alle istituzioni, si può creare un business che non solo è duraturo, è strutturale, è un business che produce ricchezza e non la erode, ma soprattutto fa in modo che queste persone si riscattino sotto tutti i punti di vista della loro esistenza. E quindi l'urbanistica ecumana o la città ecumana o l'architettura ecumana cerca di mettere insieme fondamentalmente la dimensione dell'ecologia intesa come performance termodinamica o di efficientamento energetico o di riduzione dell'impatto ambientale, degli inquinanti eccetera, con la dimensione sociale e la dimensione etica. Roberto, solo perché chi ci accompagna, se vuoi magari scrivi su dopo il chat lì, perché i 5E, solo per dare diciamo un punto perché la gente possa didatticamente diciamo capire perché è importante che ci sia diciamo un riferimento a questa che hai citato dei 5E. Parlando di ecologia umana, Vello, tu in Brasile sei il rappresentante, diciamo, di questa iniziativa che vuole portare più umano che tecnologico, che diciamo architettura. Come la vedi tu qua in Brasile? Come possiamo un paese con tutte le difficoltà che abbiamo, con tutte le problematiche sociali, eccetera, come possiamo superare questi, diciamo, queste sfide di portare, perché questa cosa costa, no? Roberto diceva proprio che ci vogliono investimenti, ci vogliono volontà politica, eccetera. Bello, come la vedi tu? Ecco. Io alcuni anni fa sono stato fortunato di conoscere la squadra dell'Associazione di Ecologia Umana, che adesso è presieduta dal caro amico Roberto Erwin, no? E tramite prima questo legame di amicizia e poi questo legame di affinità intorno alla tematica dell'ecologia umana. Será che sta attivo il microfono dele, Molossi? Sì. Mi sentite? Sì? Mi sentite? Sì, io mi sono invogliato. Sì. Mi sono invogliato a lavorare per la diffusione degli argomenti che sono cari all'ecologia umana, quindi come Roberto ha detto le 5E, no? Sono l'educazione, l'estetica, l'economia e tutto quelle altre, la etica e tutte quelle che Roberto ha accennato. La difficoltà è grande, come tu mi hai chiesto, perché ci vuole fare squadra sia con l'università. Adesso abbiamo la fortuna anche di avere la Analu assieme a noi, lavorando assieme a noi, collaborando con noi, perché lei è dentro l'università. Poi c'è il mondo istituzionale, come ha detto anche Roberto. Abbiamo anni fa provato tramite le istituzioni governative, tramite la Clapar, adesso stiamo lavorando anche con il comune di Curitiba. Il proprio sindaco Rafael Greca già ci ha dato proprio una lettera in cui manifesta il suo patrocinio culturale per l'iniziativa delle città ecumane. Quindi in questo senso io non vedo un'altra strada che proprio creare dei progetti che siano in grado di coinvolgere la società locale, le istituzioni, gli enti, i liberi professionisti, la società, diciamo la società organizzata, intorno a dei progetti che siano validi, che siano in grado di portare benessere e benestare per la nostra comunità. No? Non c'è un'altra via. Quindi adesso, ad esempio, stiamo lavorando su un progetto con la Università che punta su tre linee di azione, quindi la formazione, la ricerca
e qualche pratica economica progettuale. Quindi sono le 3 linee in cui speriamo di diffondere ogni volta di più gli ideali dell'ecologia umana, di questa società che punta più sull'umano che proprio sulla tecnica. Non che la tecnica non sia importante, è importantissima, perché vediamo oggi ad esempio la green economy, il quanto è importante, non è sufficiente però è importante, però per la propria formazione degli architetti storicamente in Brasile, che sono molto legati a un paradigma che è stato pubblicizzato sin dagli anni 20 del secolo scorso dai modernisti, in cui non si ragionava a livello di quali sono in verità gli interessi, quello che porta felicità e sanità agli abitanti, ai cittadini delle città. E questo è stato trascurato negli ultimi decenni, soprattutto sulla formazione dei nuovi architetti, e anche il mercato non è un interesse che converge direttamente con il mercato, ma siamo noi professionisti che dobbiamo far vedere anche alle forze del mercato che siamo in grado di alleare sia gli interessi economici, che sappiamo che sono anche importanti, ma che anche e soprattutto il benessere, lo stare bene dove abitiamo è fondamentale per una comunità che voglia avere un futuro su questo mondo così minacciato, come vediamo in questi ultimi mesi, da un squilibrio che il pianeta siamo forzati a fronteggiare. Bello, parlando proprio di questo argomento dei 5 mesi, che in Brasile e in Italia è stato un po' prima, ma da noi siamo proprio adesso, facciamo 5 mesi di pandemia, di isolamento. Un'altra cosa che io ho sentito molto, si parla, si ascolta anche sulla radio, sulla televisione, che la gente, siccome si sta di più a casa, diciamo fa home office, si lavora da casa, si sta di più, non so quanto, chi può, chi non può, ma c'è, diciamo, un cambiamento di intenzioni su quello che significa la tua casa, nel senso che tanta gente, io ho sentito tanta gente ha deciso di magari ripristinare il garage, aumentare la cucina perché ci vuole più tempo per cucinare, che si sta bene, c'è un piacere di stare insieme, diciamo, con i figli, con moglie, nonni, diciamo, la famiglia ha riscoperto quanto è buono, quanto è utile stare insieme, stare a casa. E voi che siete di settore, parlo di Analu, di Velo, Roberto, noi invece, Elton, siamo un po' più delle litti, lasciamo perdere, ma mi fa piacere di ricapire, anche perché si permette anche di fare una live dicendo: guarda, prendiamo un vino perché siamo a casa, siamo diciamo dove tutto comincia. E tu dicevi bene, mi ricordo le ultime frasi, che la società ha bisogno di felicità, di vivere, diciamo, in pace, in armonia, e voi che siete del settore dell'architettura, proprio quelli che concepiscono il concetto di casa, della dimora, no? Mi pare che 2020 sarà diciamo, avrà un cambiamento di questo, diciamo, di quello che sarà la casa del futuro. Falando disso, Ana Luca Dore, você entendeu o que eu falei em italiano, né? O que você imagina, você que ensina na universidade, você que vive arquitetura, você me fala de coisas de Curitiba que são muito positivas, você tem um registro da memória arquitetônica da cidade. Eu queria saber como é que um professor de arquitetura que ensina aos seus alunos, porque eu sei, já fui professor também, eu sei que o professor é muito importante, é ele que dá o start em muitas ideias, em muitos empreendedores, muitos formadores de opinião, né? É o professor, ele é responsável, porque se ele não fizer, no mínimo, se não der a chintila, né, der
o início da ideia, ele é fadado ao fracasso. Então, o professor tem uma grande responsabilidade. Como que você vê isso, Ana Lu? Exatamente assim, com essa grande responsabilidade, porque eu acredito que, justamente por essa questão da pandemia, agora algumas coisas estão ficando mais evidentes, né? E o papel do arquiteto sobremaneira, porque agora, né, o invólucro onde é mais seguro atualmente, quem cria é o arquiteto, né? Hoje em dia está todo mundo em casa, né, e justamente ele se defrontando com essas dificuldades, porque a casa era um elemento meramente transitório, agora ele está virando um lar novamente, né? Os conceitos de lar e de casa, eles estão mudando, né? E para nós que somos responsáveis pela próxima geração de arquitetos, que vão pegar uma realidade bastante diferenciada da que a gente teve quando saiu da faculdade e da que estamos vendo hoje, eu acho que é essencial nós, enquanto professores, abrirmos os olhos, ampliarmos a visão e conseguirmos trazer esses conceitos para os nossos alunos, para que eu acho que é a melhor contribuição que a gente pode dar, né? Por isso que, trabalhando junto com o Jean, aí ele me apresentando esses conceitos de ecologia eco-humana e cidades eco-humanas, que eu vi que tudo isso concentra, né? Converge, acaba sendo para o mesmo caminho. E a gente não tem como desvincular da história, né? Porque a identidade faz com que a gente crie vínculos, né? E o arquiteto tem uma formação hoje essencialmente mecanicista, e precisamos resgatar essa relação com o meio, precisamos resgatar essa relação com as outras pessoas. E assim, nas aulas mesmo, nós ali da Unicesumar, a gente está instigando os nossos alunos a pensar nesse novo formato, né? Porque para nós agora é uma quebra de paradigmas, a gente tem que pensar o meio de forma diferente do que a gente vem pensando, né? Então, eu acho que nós, enquanto professores, seja de arquitetura principalmente, ou de qualquer outros fatores, o nosso papel é de muita responsabilidade, porque o que vai ser do mundo daqui para frente, olha que dramático isso, mas se você pensar, é mesmo. Somos nós que vamos moldar isso, ou contribuir, né? Essas novas gerações que estão de universitários agora, eles têm uma visão muito mais dinâmica das coisas do que a gente tem que pegar isso e transformar numa coisa positiva. Muito bem. Elton Stolf, passando da arquitetura, eu sei que o senhor comprou casa recentemente, está com 2 filhas. Como é que você vê isso? O conceito de casa para você hoje é importante, até porque você também passou pelo coronavírus, né? Qual que é a sua visão do que nós, no Vêneto, todas as vezes que a gente foi lá, que debateu, que teve e tal, sempre se fala muito do território, l'attaccamento ao território, né? Território é uma palavra muito, diciamo, usata. O que você diz, assim, para nós, você está em uma cidade que é industrializada, uma cidade grande, Joinville, é a maior cidade de Santa Catarina. Como é que você escolheu morar numa casa? Por quê? Qual é o conceito que você tem? Porque nós estamos falando de vida, de uma cidade que pretende ser eco-humana. Essa é o fio condutor, vamos dizer, da nossa palestra de hoje. Exatamente. Eu achei muito interessante a colocação da professora Kadori, posso chamá-la assim, Sim, da diferença entre lar e casa, né? Que esse conceito eles estão mudando. Eu tomei nota de algumas coisas, né, de algumas questões, inclusive da diferença entre felicità e sanità, né, trazida pelo Jean, e também aquilo que linka a pergunta do Molossi, inclusive quando o próprio Roberto falou de que as pessoas não acreditam na cooperação. Eu tomei nota disso para fazer um comentário depois, né? É interessante isso porque eu escolhi, sim, residir em uma casa, em um sobrado, né?
E essa minha intenção justamente foi por conta das crianças que eventualmente a gente ia ter, né, no futuro próximo com a minha esposa. Então, morar em apartamento, eu já morei em apartamento aqui no Brasil, já morei em apartamento na Itália, esse tipo de arquitetura é muito diferente entre uma e outra realidade. E aqui no Brasil ainda temos, pelo menos aqui em Joinville, que é uma cidade grande, ela tem uma estrutura de cidade grande, uma cidade fantástica, mas ainda aqui a gente percebe que as pessoas elas têm uma preferência de residir em casas, ou até mesmo talvez o plano diretor da cidade, na região que eu vivo, que é um bairro chamado Amica Garibaldi, ele tenha talvez uma diretriz que aqui só sejam construídas casas ou prédios com uma determinada altura, não pode ser construído apartamentos ou prédios tão altos assim. Mas a gente percebe que a cidade, dentro do seu contexto, ela respeita muito essa questão de território, do modo como as pessoas se relacionam no território. E uma coisa muito interessante, se vocês vierem a Joinville, é a quantidade de zonas de áreas verdes que tem aqui, né? Aqui dentro da cidade tem uma montanha, uma floresta tropical praticamente. Ao redor da cidade a gente tem uma vista maravilhosa da Serra do Mar, né? Dá para ver a Serra do Mar daqui. E esse contato com o verde, com a floresta perto de casa, com o estilo de vida também muito diferente de Curitiba, da cidade grande, daquela loucura que é a cidade grande, isso nos traz uma sensação muito diferente de pertencimento, que é a apartenência que eu vou falar de vocês, né? Eu me sinto muito mais, eu me sinto muito melhor morando em Joinville e tendo essa relação com o território daqui, do que se eu estivesse morando numa mesma casa do jeito que eu tenho aqui em Curitiba, por exemplo. Porque essa realidade que a gente respira, esse modo como a gente vive, essa quantidade menor de carros que tem na rua por aqui, ela acaba desestressando a gente de uma forma bastante interessante. É claro, tem que ver todo o conceito da cidade, todo o contexto da cidade, que não é uma Curitiba, não é uma Florianópolis, com todo aquele caos que existe, mas talvez a qualidade de vida que se tem por aqui, ela é muito maior, e a cidade oferece também praticamente as mesmas coisas que Curitiba ofereceria como uma cidade no porte que tem. Agora, a pergunta do Molossi interessante é: você escolheu casa ou apartamento? Eu sempre quis morar em casa, Molossi. É uma questão pessoal de ter sempre a minha vida inteira eu morei em casa e eu não me sinto bem em apartamento. Acabei escolhendo casa para morar. Uma casa típica austríaca. Se tu vier na minha casa um dia, você vai se apaixonar, porque ela é realmente bonita. Muito bem. Eu não pensava diferente, porque você, como bom trentino, né? Eu sempre faço essa battuta. Faccio la battuta, Roberto, perché sai che i trentini dicono che sono italiani, ma non si sa. Ma non fare così. Grazie, Elton. Parla più in italiano, perché la gente vuole anche sentire diciamo, la trentino veronese. Tu sei mezzo veronese, non solo trentino. Sì, sono trentino. Il mio papà è di origine trentina. Poi la mia mamma è di origine veneta, da San Bonifacio, Verona. E il mio nonno... Ecco, sapevo. Sì, il mio nonno è di origine calabrese, quindi è nato da Santa Sofia d'Epero a Cosenza. Quindi sono un tipo italiano. Brasiliano. Va bem, grazie, Elton. Moçada, então, já são 40 minutos, o tempo passa. Roberto, tu hai cambiato posto, ma sei di turno, adesso tocca a te fare, diciamo, un commento su di questi argomenti che abbiamo visto fino adesso, che abbiamo un po' discusso, parlato, la nostra opinione.
Cosa salta, diciamo, di proposta per la nuova architettura, il nuovo territorio, il nuovo mondo? Perché parliamo sempre, quando si parla di casa, qualcuno dice no, la casa dove io vado a dormire. No, ma io vedo casa come il posto dove tu passi la maggior parte della tua vita, dove tu devi sentirti, diciamo, almeno confortevole, no? Qual è il concetto? Cosa si può pensare quando si parla anche di inquinamento, di sostenibilità e tutto quanto? Qual è, diciamo, la proposta? Voi, specialmente tu e Velo, che lavorate proprio con la cosa, il concetto di città eco-umana. Cosa vuol dire una città eco-umana? Nel dopo pandemia. Allora, in Italia si sono visti i limiti, in Europa in generale, ma in Italia si sono visti i limiti di una pianificazione che non ha mai tenuto in debito conto i bisogni degli uomini e tantomeno le necessità della natura. Spesso le due cose coincidono, cioè io sto bene quando anche la natura intorno a me sta bene. Quindi la dicotomia, diciamo, la sfida tra la natura e l'antropizzazione in realtà è una falsa sfida, perché noi dovremmo imparare ad abitare la natura per stare bene, e quindi il nostro approccio dovrebbe essere molto delicato e rispettoso del contesto. Quello che noi adesso stiamo proponendo è il concetto di ecoquartiere, perché tutte queste teorie possono essere molto interessanti, però poi fanno fatica ad essere declinate nella pratica. I politici si occupano, io non do un giudizio politico in questo momento di nessun tipo, però la politica è un processo di tipo quantitativo, non qualitativo, cioè vince chi prende più voti. Non si discute la natura del voto in sé, cioè se chi ti vota è intelligente o meno. E chi si occupa di processi quantitativi dà risposte generalmente rapide che devono risolvere il problema del consenso. Allora il politico, che sia di destra o di sinistra, non è quello il problema, gli si deve fare una proposta molto semplice e dirgli: guarda, non vogliamo che tu ti metta a cambiare il mondo, però se lavoriamo insieme possiamo costruire un modello, una piccola monade, un ecoquartiere, una unità che possa fungere da esempio per poter nel futuro far comprendere che cos'è una città che cura, una città che accoglie, una città che rispetta, una città dentro la quale io mi sento come nel grembo materno, cioè protetto. Il nostro concetto è quello di portare fuori dalla casa, nell'ecoquartiere, la stessa sensazione che ho in casa. In casa mi sento bene, mi sento protetto, sono dentro una mia intimità, e anche nel contesto di vita limitrofo dovrei avere la stessa sensazione, indipendentemente dai contesti sociali di appartenenza. Cioè questa è una cosa che dovrebbe essere di dominio sia delle persone ricche sia delle persone povere. Lo so che può sembrare difficile questo argomento, però in Europa noi ci stiamo riuscendo. Il modello europeo perché ha retto in questo periodo qui? Perché la differenza tra ricchi e poveri, anche se si è accentuata, è comunque più ridotta. E quindi questa possibilità di abitare insieme gli stessi luoghi permette poi di rendere i contesti di vita migliori, perché sono molto più ricchi e non c'è il conflitto, perché c'è sempre una porzione di condivisione, di rispetto e di riconoscimento dell'altro. Allora, l'ecoquartiere secondo noi è un modello che può funzionare, va definito perché il modello europeo è diverso dal vostro. Il modello europeo perché è difficile adesso immaginare, ho un po' di ritorno, scusate, è difficile adesso immaginare una tipologia, noi abbiamo teorizzato varie soluzioni, ma quello che è importante è che l'ecoquartiere non è solo un insieme di case sostenibili, uso un termine che non è poi così preciso, ma è un contesto di vita dove le dimensioni delle funzioni
sono pensate per tempo, dove il bilanciamento tra soggetti è frutto di un ragionamento di abitanza sociale che funzioni, dove la bellezza non è solo legata al mio giardino, ma è legata a tutti i contesti esterni alla mia proprietà, e dove la cura dello spazio pubblico diventa per certi aspetti la cura di tutti. Allora, quando tu sposti l'interesse dalla tua dimensione privata alla tua dimensione pubblica, ma di vicinato, di pertinenza, allora tu costruisci un piccolo modello di città, non dico felice, ma perlomeno dolcemente abitabile. Uso un termine che forse non è pertinente. Ecco, l'ecoquartiere è una cosa molto concreta che si può proporre a un imprenditore che vuole anche fare, diciamo così, un intervento anche di riqualificazione. Da noi ne sono partiti parecchi, e gli ecoquartieri sono molto sostenibili da un punto di vista finanziario, perché quello che spesso l'imprenditore non fa è l'analisi sociale del progetto immobiliare. L'analisi economica non basta a risolvere un problema immobiliare, ma se io faccio un'analisi sociale del progetto immobiliare e lo rendo sostenibile perché lo contestualizzo dentro un ambito naturale, urbano, e lo contestualizzo in modo tale da renderlo efficiente, efficace, propositivo, io sono sicuro che quell'intervento urbanistico funzionerà. Se invece faccio solo una valutazione economica, io potrei anche venderle le case, ma poi creo un ghetto, creo un pezzo di città alienata e creo dei mondi separati. Ecco, l'ecoquartiere, magari se poi ci sarà l'occasione, io raccoglierò un po' di materiale insieme all'amico Jean e magari lo diamo a disposizione di Luis, che poi magari lo possa condividere, e può essere anche un oggetto di riflessione per i prossimi incontri. Ecco. Roberto, scusa se ti interrompo, non so se magari hai finito, ma vedo subito che, non so Analu, se tu riesci a vedere i commenti che ci sono sulla, diciamo, la scheda qua a destra. Ci parla l'ex presidente Walter Petruccello. Parabéns Analu Cadore pelo estudo sobre o Palácio Rio Branco, atual sede da Câmara. Vedi lì. Aprendi muito sobre o Palácio, ainda mais tendo um filho vereador. Vedi che le informazioni, per quello che si chiama Informa Comites, isso sta unindo as pessoas, sta trazendo informações che, non so se hai capito Roberto, chi ci scrive è l'ex presidente del Comites, che ha un figlio che è consigliere comunale, che lavora proprio in una sede che è stata costruita su un progetto di Guaita, di chi Analu ha fatto una bella ricerca, ha scritto, mi pare, ha scritto che è un libro, era è una città, Roberto, di 2 milioni di abitanti, non parliamo di 200.000 o 20.000, capisci? Voi avete cose il problema delle scale. Ecco, allora, Velo, você puoi tradurre un po' in portoghese l'idea di che Roberto ci spiegava sulla... io so che tu capisci bene diciamo, cos'è il sistema italiano, perché siamo spesso in Italia, noi scambiamo idee, siamo sempre, diciamo, pronti a imparare con quello che viene di moderno, di novità che ci porti benessere. E puoi spiegare un po' a quelli che ci ascoltano, che ci accompagnano, cosa vuol dire in termini di Brasile questa idea della città, del quartiere, perché non conosce il quartiere è bairro, bairro autosostentabile, chi diceva. Esatto. Ben, in portoghese o in italiano? In portoghese, come vuoi, dai. Ma l'idea di ecoquartieri, Roberto ha già fatto proprio una lezione, no? Ci ha dato ci ha offerto una lezione proprio. Se io dico, Velo, che puoi tradurre, diciamo, quali le possibilità che abbiamo di fare un progetto di questo genere in Brasile, in Paraná, come lo vedi? Sì, ti spiego in portoghese. O progetto di ecoquartieri è una idea che nasceu já fazem alguns anos, né? Nós agora estamos redefinindo essa ideia de ecoquartieri com uma ideia numa escala ainda menor, que já é uma ideia de ecovillaggio até, porque o ecoquartieri
funciona, e pode funcionar bem, num nível assim institucional, porém a gente considera que a ideia de ecoquartiere ela pode ser lançada numa escala menor, e aí a gente já passaria para a ideia de ecovillaggio, né? E ecoquartiere é esse compêndio, né, di soluzioni che va al di là delle soluzioni soltanto tecniche, come Roberto ha detto lì, che non basta soltanto costruire delle belle case, tra virgolette, sostenibili, perché lo sappiamo che la sostenibilità è un argomento che ha certi limiti, perché ci sono delle cose, ad esempio quando si pensa in un pannello fotovoltaico per una casa ecosostenibile, sappiamo che per fare quel pannello fotovoltaico ci vuole tutta una produzione che non è così tanto pulita, no? Quindi il prodotto finale è pulito, diciamo, è verde, è green, eccetera, però per produrlo ancora non abbiamo la tecnologia 100% pulita. Quindi questa ecosostenibilità è fino a un certo punto. Però al di là della sostenibilità tecnologica o di costruire belle case ecosostenibili, quello che diceva Roberto proprio è il fatto che dobbiamo creare delle comunità, quindi creare tramite l'accrescimo di partecipazione degli abitanti, dobbiamo ragionare non soltanto a livello di casa, ma perché viviamo in una casa comune che è il territorio. Come hai detto tu, Molossi, gli italiani, i veneti parlano tanto di territorio, proprio perché la realtà territoriale per loro è tanto cara, anche dovuto alla densità demografica. Quindi gestire bene il territorio è una cosa fondamentale in Veneto, perché non hanno così spazi così ampi come abbiamo qua in Brasile, ma anche noi dobbiamo pensare di gestire il territorio benissimo. E l'ecoquartiere è questa intenzionalità di andare oltre a un ragionamento economico, ma a partire da un ragionamento eco-umano, quindi di creare comunità in cui la solidarietà, onde il senso di appartenenza, dove la logica della natura, quindi la realtà ecosistemica della natura, non sia una cosa diversa dalla realtà ecosistemica dell'essere umano. Quindi è un continuo, quindi questa armonia che si deve creare tra i tratti di paesaggi, tra la logica circolare della natura, quindi non ragionare in maniera soltanto lineare come si ragiona oggi, no? Di produrre una cosa, metterla in vendita, consumare e buttare via, ma sì pensare sempre nel circolo chiuso in cui si possa tramite il riciclaggio far ritornare alla catena della vita di consumo di una persona i prodotti che non vanno lì buttati via e vengono a inquinare l'ambiente. Quindi è un pacchetto, è un insieme, è un compendio di soluzioni, l'ecoquartiere, che passa dalla ecosostenibilità tecnologica alla ecosostenibilità sociale, quindi a questa capacità di creare capacità, a questa capacità di creare comunità. No? L'ecoquartiere ha la dimensione, ma in Italia si lavora al di là della dimensione di quartieri, che come hai detto tu è un bairro. E noi abbiamo quartieri qua, se pensiamo a San Paolo abbiamo quartieri della misura di una città del Veneto, no? Anche a Curitiba ha dei quartieri, quindi si ragiona anche a livello di microscalo, quindi a livello di isolato, no? A livello di rioni. Noi ragioniamo, io assieme a Lana Lu, che è la mia collaboratrice tramite l'università in questo progetto di creare un ecovillaggio che possa tradurre l'idea di ecoquartieri nella nostra realtà, lavoriamo su un scalo molto piccolo, quindi da 10 a 15 abitazioni che tramite metodiche di prosemica
tramite la progettazione partecipata, che è una cosa che in Brasile si fa molta confusione, perché si pensa proprio come una cosa come bilancio partecipato che alcuni comuni hanno, preventivo partecipato, che alcuni comuni hanno provato di fare in passato. Cioè io arrivo con le soluzioni da su e chiedo agli abitanti di dire sei d'accordo o non siete d'accordo o non siete d'accordo. Questo non basta, quindi progettazione partecipata è una maniera in cui i cittadini, gli abitanti, sin dall'inizio della progettazione, tramite l'intervento dei tecnici della ecopartecipazione, hanno la possibilità di immaginare scenari futuri, immaginare come il suo proprio luogo dovrà svolgersi su quel territorio, quindi tramite anche la figura dello stakeholder. Quindi è un pacchetto di metodiche, di soluzioni che pensiamo di offrire alla comunità curitibana per portare qua alla nostra realtà questa idea di ecoquartieri, quindi di una società in cui l'umano sia la priorità, in cui il suo livello di felicità, claro, la felicità, certo, la felicità piena è irraggiungibile, però in cui possa portare un certo livello di felicità, e questo livello di felicità sicuramente va a produrre, a favorire che ci siano più abitanti sani in una città, perché quello che vediamo oggi è proprio un po' una malattia collettiva, quindi i problemi che stiamo attraversando è proprio legato i costi dello Stato, che alla fine, quando tu vai alla popolazione che non va bene con la salute, costa allo Stato, la salute costa molto. Ma non è soltanto la salute fisica, è anche la salute mentale. Sì, anche la mentale, sì, che si traduce dopo negli atteggiamenti con mogli e figli e con vicini, con il lavoro, tutto viene un po' contagiato, no, del territorio, dove vivi, no? Bello, ti ringrazio, ma andiamo avanti perché il tempo vola. Ana Luca Dore, pense globalmente e haja localmente. Acho que é essa frase, né? O que o Roberto e o Jean-Pierre estão falando até agora, e eu vejo também agora nesse período de iniciativas, por exemplo, em favelas, em comunidades de pessoas mais necessitadas, pessoas como nós, né, que se preocupam com o bem-estar e que querem ajudar fazendo mutirões para levar comida, para levar produtos de limpeza, preocupados justamente com o bem-estar, que essas pessoas não fiquem abandonadas à sua própria sorte, porque eles não têm, vamos dizer, grandes empregos, eles não são funcionários públicos que ganham, mesmo estando em casa, eles têm que, como se diz muito, até em algumas situações, até com razão, que eles têm que viver a vida todos os dias, têm que sair de casa para poder ganhar o pão. Então, tem tantas outras pessoas fazendo isso, procurando levar a esses menos favorecidos a algum tipo de assistência. Isso que nós estamos conversando aqui de cidades eco-humanas, em uma realidade do Brasil, onde as diferenças são muito grandes, mais pobres do que pessoas que estão com bem-estar. Essa frase para você de pense globalmente e haja localmente, como é que você entende que o arquiteto pode propor? Há alguma preocupação, por exemplo, na direção do curso de vocês, de dizer, alunos queridos, vocês construam casas para os ricos e tal, mas também se preocupem em dar melhores condições de habitação, de saneamento para as comunidades mais carentes e tal, que a gente vai muito em formatura e vê muito essa vontade, né, dos formandos de fazer uma diferença, né, para o futuro, né, pelo menos há um compromisso, mas você, na questão da universidade, de quem está trabalhando com os alunos, o que você pode nos falar sobre isso? Olha, eu posso falar
por mim e pela direção do curso, assim, que a gente tem uma mentalidade muito de formar o profissional. Significa até, em certa medida, combater um pouco essa glamorização da profissão do arquiteto, de, como você disse, só trabalhar para rico, né? O arquiteto, ele tem uma função estrutural na sociedade, né? Do menor para o maior. A gente não trabalha só... É o que eu sempre falo para os meus alunos, você não tem que pensar só no edifício isolado, ou só no ambiente isolado. Esse edifício está conectado num terreno, que está conectado a uma rua, que está a um bairro, que está numa cidade e que tem outras pessoas utilizando. Então, a gente tem que pensar também que a nossa profissão é construir um mundo melhor, não um mundo melhor para quem tem dinheiro, um mundo melhor para todo mundo, né? Porque as diferenças, elas começam a escala entre elas começa a aumentar de forma escandalosa, que é o que a gente vê até hoje. Não, a gente divide o mesmo território, a gente divide o mesmo ambiente, uma coisa respinga na outra, e como ali o Jean e o Roberto falaram da felicidade, de você, né, viver dentro de um contexto de felicidade, de harmonia, o Roberto falou dessa doce vida, né? Como é que eu posso viver bem se a pessoa do meu lado ali, a pessoa na minha cidade, ainda tem pessoas que não têm o mínimo que seja saneamento básico, né? Então, a gente tem trabalhado muito com... A gente vê que os próprios institutos, os próprios órgãos de regulação da profissão de arquiteto, os institutos de arquiteto, têm batalhado em legislações que oferecem a consultoria técnica de forma gratuita pelas prefeituras e outros órgãos para aquelas pessoas que não podem pagar. Então, eu e a gente ali na instituição, a gente tenta passar, os meus colegas de profissão, inclusive, a gente tenta passar para o aluno essa visão e também essa responsabilidade que eles vão ter, né? Porque muitos chegam na faculdade com essa ideia, assim, de... essa glamorização da arquitetura, essa coisa muito high society da arquiteto, e a gente mostra para eles quais são as outras possibilidades, porque uma coisa que a gente vê muito hoje é que os alunos de arquitetura... Então, a gente bate nessa tecla de mostrar quais são as várias opções que um título de arquiteto te dá. Não é só fazer reforma, não é só fazer design de interiores, não é só construir. A gente transforma literalmente, né, um conceito que o meu amigo Jean desenvolve lindamente, é a questão a gente plasma espaços. Nós formamos lugares, né, de vida. Então, a gente ali tenta passar essa base, sabe, Molossi? Porque a gente quer... eu, pelo menos, tenho esse compromisso de formar profissionais para o futuro, não profissionais que vão contribuir com essa alienação, que eu já digo que é quase uma alienação, né? Então, eu acredito, dentro da tua pergunta anterior, que eu tenho essa responsabilidade e a gente vê dessa forma. Então, a gente procura mostrar as várias faces da arquitetura, que não se ocupa tão somente de empilhar tijolos, não é essa a questão. Certo. É muito mais profunda, né? Ana Lu, me dá só um segundo, porque nós temos uma dificuldade, abbiamo un po' di difficoltà con gli orari, so che Roberto adesso sono mezzanotte praticamente, domani mattina lui si deve alzare presto, allora vuoi dare un saluto, dopo noi continuiamo, abbiamo ancora 20-27 minuti. Roberto, dai un saluto a quelli che ci accompagnano per cortesia e solo accendi prima il microfono, che è spento il microfono, per cortesia. Alex non sta, aspetta che forse io posso farlo, vediamo se riesco a farlo. No, non ti sento, Roberto. Mi senti? Ecco, pronto. Ok. Scusa, allora volevo innanzitutto ringraziarvi. Volevo ringraziare tutti, da te a Jean, ad Anna Lu e anche ad Elton. Allora, io spero di risentirvi e di rivedervi. Su queste cose ci sarebbe molto da dire. Se riesco, ma con l'amico Jean,
condividiamo magari alcune righe, giusto per renderle poi patrimonio di tutti e magari ritornare su questo tema la prossima volta. Ottimo, bene, allora Benissimo. e questo è già un saluto, allora grazie mille. A voi. Ecco. Vi saluto la bellissima Italia. Presto. Certo. Ciao, arrivederci. Ciao Luis, grazie a tutti. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ana Lu, você pode concluir, desculpe se eu interrompi, mas é que ele, de fato, ele pediu para que precisava sair mais cedo, então conclua a tua... Eu queria só dizer para vocês que essas perguntas, esses argumentos, essas discussões, elas nascem espontaneamente aqui da conversa. A gente começa com mais ou menos uma ideia do argumento que vai enfrentar, mas de repente vem uma pergunta difícil, né? Como fizeram para o Marcelo Adnet outro dia na entrevista que ele deu ali na Cultura, o que ele achava sobre uma acusação de assédio do colega dele. As pessoas pegam de saia justa, né, sobre uma situação que de repente não era o momento ali para discutir, mas a pergunta é bem essa mesmo: o que a universidade pode propor, assim? Você estava respondendo, desculpe se eu interrompi, mas quer concluir, depois passamos para o Elton. O Elton é um especialista em universidade, depois ele vai dar a opinião dele sobre isso também, claro. Diga, Ana Lu. Era mais ou menos isso que eu estava falando, porque eu vejo nessa questão, porque justamente é isso, sabe? Eu vejo a responsabilidade da instituição, de todas as instituições de ensino, formadoras desses novos profissionais, e não digo isso tanto somente da arquitetura, mas principalmente, de tirar um pouco esse glamour e mostrar as várias outras opções, porque mesmo dentro do campo da arquitetura nós temos outras ações que falta profissional, profissional capacitado. Então, até todo esse raciocínio das cidades eco-humanas vem de encontro muito, a gente pensa, tanto que por conta disso que nós estamos aí nessa parceria com o Jean, com o Roberto, de trazer esse tipo de raciocínio para a dentro, para a gente dar uma capacitação mais profunda e mais diferenciada para o nosso aluno. Existe essa preocupação, né, justamente de pensar, né, qual que é a questão agora. A universidade é formadora de pessoas, né, de profissionais, de indivíduos, mas também, não só de profissionais, mas de indivíduos cidadãos, né? Que vão constituir família, que vão ser administradores de empresas, de órgãos públicos, e isso tem uma responsabilidade, sim, na formação. Elton Stolfi, o que você pode acrescentar aí a respeito da missão da universidade na salvação do mundo? Se é que tem salvação, né? Realmente, a posição do professor nessa função, ela é muito importante, e a gente, como se diz em italiano, si rende conto, né, estando dentro desse contexto de docência. Quando a gente é estudante, né, professora Ana Lu, a gente tem uma visão muito objetiva, muito certeira daquilo que nós temos profissional. Nós queremos, por exemplo, a minha função, eu quero ser especialista em direito internacional, quero ser especialista em direito civil, direito penal. Mas depois, quando você entra no mundo do trabalho, não é bem assim que cai no teu colo uma causa de direito penal, uma causa de direito civil, né? Cai tudo, né? Você tem que se virar nos 30 para poder dar ao cliente uma resposta no tempo que ele precisa, e se você não der a resposta no tempo que ele precisa, é um mau profissional. Então, é complicado Exatamente. Gerenciar essa expectativa que a faculdade gera em você enquanto aluno e naquilo que você acaba tendo quando cai no âmbito profissional, né? Então, a faculdade ela tem essa dificuldade de, às vezes, apresentar para o aluno uma realidade concreta e tentar tirar a venda do olho dele, né? Do olho, né? Dos olhos dele.
é difícil fazer com que o aluno, às vezes, acredite que o âmbito profissional ele é mais cruel do que ele está pensando que é, né, quando ele está na qualidade de aluno, né, nessa qualidade de aluno. Então, a função do professor é tentar tirar essa venda, né, é desvendar essa poesia que, às vezes, o aluno vive, para que quando ele chegue na faculdade, após a faculdade, chegue no mundo do trabalho, ele acaba percebendo, né, que tudo aquilo que os professores, os docentes tentaram transmitir para ele durante esse período eram situações reais que ele iria sentir na pele, né? Então, essa função do professor é uma função que deve ser mais valorada, não apenas do ponto de vista político, etc., mas pelo próprio aluno em sala de aula. Às vezes o aluno não está interessado naquela aula de direito civil, não está interessado naquela aula de direito empresarial, mas quando ele sai da faculdade é o primeiro que ele vai pegar, né? No caso da arquitetura, por exemplo, né? Às vezes o aluno não está interessado nessa tauro, né, arquitetônico de uma estrutura antiga que deve ser preservada e deve ser verificada junto ao órgão competente se está ou não tombado pelo patrimônio histórico, né? Mas o cliente dele, quando chega para ele para restaurar um determinado imóvel, vai solicitar exatamente aquilo, né? Então, às vezes, essa visão holística que o aluno deve ter, essa visão ampla que o aluno deve ter dentro das matérias que são específicas e que ele tem dentro do curso, faz a diferença no mercado de trabalho, né? No meu caso, por exemplo, eu leciono uma disciplina que ela é muito específica, né? Que são nuances muito específicos do direito, que é o direito internacional, né? Às vezes o aluno que não quer saber do direito internacional, ele vai passar por cima dessa disciplina fazendo as principais matérias, as atividades básicas para poder passar, né? Só que eu já recebi retorno de alunos formados, já que me ligam às vezes dizendo: professor, chegou um haitiano aqui no meu escritório, o que eu faço? Né? Eu tenho uma questão de pensão alimentícia de uma pessoa que mora na Itália, isso geralmente acontece, como é que eu dou entrada, como é que eu faço a execução desse processo? Né? Então, essas coisas que nós, professores, nos preocupamos quando passamos ao aluno essas recomendações e esse âmbito prático, né? Faz com que a universidade tenha uma função importantíssima. E um detalhe que o Roberto passou para nós no começo, que eu gostaria de retomar, deixa eu pegar a questão aqui, é que nem todos têm acesso à faculdade, né? Isso é importantíssimo dizer, ele acertou muito bem nessa questão, porque ainda assim no Brasil, diferentemente da Itália, nós temos um baixíssimo acesso, né, da universidade, mesmo com a proliferação de universidades que tivemos nos anos 2000, de universidades que oferecem cursos online hoje em dia, ainda assim nós temos um acesso muito baixo da população em questão de curso superior, né? E isso eu levo em consideração, a gente percebe, eu leciono numa faculdade privada, então a gente percebe dentro do contexto de aula e de vida universitária o próprio nível dos estudantes, né, que são pessoas que vêm de boas escolas, são pessoas que vêm de uma boa formação em nível de segundo grau. Outra coisa que eu gostaria de abordar, que o Roberto também falou, é que as pessoas, né, falando de cooperação, né, e eu vivo dentro de um mundo associativo, dentro de Círculo Trentino, dentro de Trentino del Mondo, que possuem projetos, né, verso a âmbitos de realidades sociais muito precárias, como o Brasil e como a África, em certas comunidades, né? É difícil levar o aspecto de cooperação que os italianos pensam, né, que a mentalidade dos italianos possuem a respeito da cooperação para comunidades carentes, para comunidades que precisam, às vezes, e que não conseguem, às vezes, pensar na cooperação junto ao outro, porque ele mesmo não tem acesso à sanidade básica, não tem acesso a questões basilares dentro da sua casa, né? Então, da mesma forma que a professora Cadori comentou,
dessa diferença, né, da mentalidade do aluno, que às vezes ele pensa sair da faculdade como arquiteto de ricos, né, mas ele é chamado para trabalhar, ou às vezes até mesmo para prestar uma consultoria para uma comunidade, para uma associação carente, para fazer uma tubulação de encanamento de esgoto, né, e a questão da cooperação, às vezes, da própria comunidade que existe dentro de um território, como uma cidade pequena, por exemplo, ela faz com que as próprias pessoas desse contexto, dessa comunidade, às vezes, que tentam se colocarem em mútua ajuda, né, pessoal, para superar uma dificuldade. Né? E eu trabalho, por exemplo, de associações como a Trentin del Mundo, que eles fizeram em situações de extrema pobreza na Argentina, né, na região do Paraguai, na região do sul, do sul do Brasil, tanto de cooperação que não serviu, que não funcionou em muitas situações, em outras localidades deu certo, mas porque as próprias pessoas não tinham mentalidade de trabalhar em cooperação, né? Então, às vezes, eu retomo essa questão da cooperação em projetos que foram feitos pela associação e que a gente acompanha, que eles não conseguem, às vezes, ensinar as pessoas a cooperar. É uma questão cultural que advém da educação, que advém da formação escolástica, não? Que advém da formação acadêmica, e eu toco nesse assunto porque, às vezes, a nossa função enquanto docente, seja do ensino médio, seja dessas escolas elementares, seja da universidade, é uma função que faz com que a gente tenta despertar nas pessoas esse sentimento de que elas devem olhar para o próximo em todas as suas atividades, seja do ponto de vista da arquitetura, como é o caso do contexto, é o caso de advogados que tentam ajudar, às vezes, os clientes que chegam ali sem cobrar honorários. Já aconteceu comigo várias vezes, acontece ainda hoje, e essa nossa missão faz com que a gente tenha um olhar um pouco diferente para o próximo, né? Resumindo, então, Elton, aquilo que eu falei como frase para nos, vamos dizer assim, nortear, que pense globalmente, mas haja na tua comunidade, né? E por falar nisso, nós temos aqui o comentário da Samantha. É Piffer ou Pfeiffer? Como é que a gente pronuncia? Piffer, né, Ana Lu? Na Unicesumar estamos... Desculpa? É Piffer, né? Estamos desenvolvendo um projeto para moradias móveis para pessoas em condições vulneráveis e que habitam nas ruas. Esse projeto foi desenvolvido pelos professores de arquitetura. Muito obrigado, Samantha, aí pelo seu comentário. Então, veja que, como eu disse, há pessoas, sim, que pensam globalmente, mas agem localmente. Isso é muito bom. E falando a respeito do que o Elton também vamos dizer assim, resumiu ali das iniciativas dos trentinos, e a Itália tem muito isso de todo mundo, siamo noi italiani in giro per il mondo, e comunidades que estão formadas aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Austrália, na Suíça, a gente tem uma tendência de se reunir, de formar as associações e também procurar ajudar o próximo, ir além, né, fazer não só o resgate da cultura, do passado, dos livros, dos cantos e tal, mas também ajudar, às vezes, as pessoas da comunidade que precisam de ajuda. E esse senso de cooperativismo é o que você falou que falta muito, porque não há uma cultura, né? E o italiano, aliás, a economia da Itália se tornou que foi nos anos 80, 90, muito em função da pequena empresa familiar, né? Criada ali nos fundos, no quintal da casa, a gente trabalhando, se ajudando em cooperativas, e assim é o sistema italiano, que não precisa explicar aqui. Até eu gostaria muito, né, de ter aqui o nosso amigo Andreatta, que é
sempre trabalhou nas cooperativas lá em Florianópolis, mas infelizmente ele declinou aí do convite para falar um pouco sobre isso, que é outra, vamos dizer assim, é uma das qualidades do italiano também, de ser solidário, de ser cooperativo, de dividir, né, de ajudar o próximo, né? Essa é mais ou menos a ideia que fica. Gente, temos 10 minutos, tá muito bom, vejo, quando gli argomenti, quando quello che si discute è importante, è interessante, il tempo vola velocemente. Abbiamo 10 minuti, então 3 minutos para cada um aí para as considerações finais, per i vostri commenti per chiudere. Começando pelo Velo, agora vamos inverter, vamos deixar a Ana Lu por último, né, Velo? Cosa ci dici a noi e alla comunità italiana di Paraná e Santa Catarina? Architetto Jean Pielo, Padovano Doc. Adesso em português. Não, eu estou muito contente com a live de hoje. Eu acho que os argumentos tratados são fundamentais, né? São importantes porque a vida hoje no planeta vai ser decidida nas cidades, né? Então, hoje nós estamos aí se espera até 2050 cerca de 9 bilhões de pessoas, em 2050 9 bilhões de pessoas, e a grande maioria vão viver em cidades. Então, é fundamental nós buscarmos colaborações, porque existem diversos níveis de colaboração, né? Às vezes uma colaboração técnica vai, no final do percurso dessa colaboração, trazer um bem-estar e uma qualidade de vida para as pessoas que hoje não as têm, né? Para as comunidades carentes. Então, existem diversos níveis de colaboração. Eu estou, como Federação Vêneta também, junto com a Associação Italiana de Ecologia Humana, junto com a Unicesumar, buscando mecanismos colaborativos, tendo como centro a qualidade de vida nas cidades, né? Que é onde a maioria das pessoas vão, como já tinha dito, desenvolver as suas vidas, né? No meio urbano. Então, nessa luta junto com a professora Ana Lu e com o caro amigo Roberto, estamos aí trabalhando num movimento que chama-se o Movimento das Cidades Eco-Humanas, né, que atua sobre 3 frontes: a formação, a pesquisa e também a atividade de projeto, né, na busca de trazer as boas experiências italianas, né, vênetas, para a nossa realidade, assim como aquilo que nós temos de bom aqui também possa, quem sabe, nessa fusão de colaboração de conhecimentos, também levar alguma colaboração também à realidade italiana, por que não? Né? Curitiba é uma cidade que é um ponto de referência de planejamento urbano na América do Sul, entre os países emergentes, junto com Bogotá, são 2 exemplos de excelência de planejamento urbano. Claro, Curitiba tem problemas enormes ainda, desafios enormes a serem enfrentados, mas também tem a sua colaboração, a sua contribuição, né? E é isso. É importante, né, também, Curitiba por muito tempo foi tida como cidade modelo, capital modelo, em termos de transporte público. Dizem nossos amigos já que não é mais, né? Ultimamente nós temos perdido bastante nesse conceito, mas são questões também vamos dizer assim, decisões políticas que levam para um lado para o outro, sim, né? Então, vamos deixar de lado aí os conceitos de política e vamos tentar ver o que a gente, na nossa modesta contribuição, né, como membros da comunidade italiana ativa, né, e atuante aqui, a gente pode contribuir. Que seja só por informação, né, crítica, né, pelo menos. Sim, é importante ter, o conselho que eu posso dar às pessoas, se é que posso, né, aconselhar alguém, mas
criarem projetos, né, projetos que tenham um alcance grande junto à comunidade e que possam buscar o que há de melhor na realidade italiana, né, no nosso caso, na realidade vêneta, como a Federação Vêneta, e hoje, né? Então, cada um dentro do seu campo, buscando realmente aonde há uma colaboração de qualidade, há um conhecimento, uma competência que possa, através dessa rede, como você disse, global, né? Global e local, sempre pensando no nosso âmbito local, mas buscando soluções globalmente, né? Certo. Telo, tante grazie. Elton, você está nos ouvindo? Não te percebo aqui ativo, então vamos aguardar se o Elton retorna aí. Ana Lu, tuas considerações finais. Temos 5 minutos para nós 3 aí, por gentileza. Nossa, você, Velotti. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, né, porque estamos aqui falando para a comunidade ítalo-brasileira, e dentro dessa questão do pensar local e atuar, pensar global e atuar local, né, a gente, enquanto universidade, enquanto pesquisador que traz essa questão da Itália para o contexto nosso brasileiro, né, a gente busca esses conceitos e atuar nessa questão da formação do profissional, né? Como eu estava falando, do profissional do futuro, para pensar global nesse sentido de pensar no todo em vez no indivíduo, né? Tanto por conta disso, eu sou conhecida lá na faculdade por fazer muitos esforços de viagens, né? Trazer os alunos a conhecer o Brasil, e o ano passado, junto com o Jean, a gente fez um seminário na Itália, onde todos esses conceitos, aí a gente começou a aproximar paisagem, Palladio, né, Aldo Rossi, e o retorno que a gente teve em relação aos alunos que participaram com a gente, mostrou que essa troca de informação, você tirar esse aluno do contexto e mostrar esse global para ele, mostrar esse mundo, esses diferentes cenários, isso é um ganho imenso, né, dentro da formação do arquiteto. Então, para mim, assim, essa junção Brasil-Itália aí é muito interessante, e essa oportunidade aqui foi bastante rica para contribuir. Eu sei que tem muitos alunos meus aí assistindo a gente, então agradeço a oportunidade muito aí, bem. E é um assunto para discutir muitas e muitas lives aí. Muito bem, obrigado, Cadore e Ana Lu. Elton, 2 minutos para ti e 1 minuto para mim, para finalizarmos aí, por gentileza. Fantástico. Eu agradeço a oportunidade, Malossi, dentro dessa iniciativa. Eu acho muito louvável, né, aproximar o Comites da nossa comunidade, e agradeço também a oportunidade de estar junto com esse time de arquitetos que tenho certeza que são excelentes profissionais dentro das suas respectivas áreas, né? Mesmo se o Jean-Pierre não se lembra de mim dentro daquele contexto que eu falei Ele é arquiteto, não é um HD. Ele é arquiteto, não é um HD externo. 2003. Mas, enfim, por falar nisso, posso só concluir, Elton, essas questões de intercâmbio. Elton, só a questão de intercâmbio, eu lembro que a primeira iniciativa, quando a gente fundou a FAVEP, lá em 2009, eu me lembro que em 2010 nós tivemos um projeto aprovado para levar 10 arquitetos ou estudantes ou pessoas ligadas à engenharia e arquitetura para um período, um soggiorno em Vicenza, né, com Palladio, Iapelli e Scarpa. O Velo que organizou, que fez a coordenação do projeto, e foi digamos assim, um avant-première da FAVEP, foi muito interessante. Tivemos depois alguns problemas lá para a prestação de contas em relação à prova que existe também, sabe, toda e qualquer legalidade aí que tem que fazer prova de que era de terceira geração, vocês lembram terceira geração? Isso é um fato que sabe, nos complica, o Elton sabe muito bem.
Só para quem nos assiste, Sim, gol do Grêmio, tá? eu tô com olho aqui na televisão, gol do Grêmio contra o Flamengo. Eu acho que hoje nós vamos ganhar do Flamengo. Então, Elton, você concluiu apenas 30 segundos para, mais uma vez, agradeço, cito aqui algumas coisas que nos vêm em mente, desculpe se foi esquecido alguma coisa, mas isso, o bate-papo não tem nenhuma pretensão de ser uma aula magna, né, Ana Lu, que vai aqui esgotar o assunto, vai resolver todos os problemas. A gente está trocando ideias, está discutindo possibilidades e tentando fazer com que as pessoas pensem um pouquinho mais a respeito do que é a nossa casa, como eu disse, o que é a nossa cidade, o nosso estado, o nosso território, e, no fundo, como eu falei na frase grande, né, o nosso planeta. Afinal, nós estamos desmatando, nós estamos destruindo, estamos inquinando o planeta, estamos poluindo, né? Então, gente, precisamos pensar, né? E pensar cansa. Eu vejo que tem muita gente que não pensa, que tem gente que não tem vontade de pensar, não tem massa crítica, e isso me entristece muito. Então, fica o desafio, vamos pensar mais, vamos analisar as coisas e vemos que futuro nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Un'altra volta vi ringrazio della pazienza, di averci ascoltato. Obrigado, Elton, doutora Ana Lu, Velo, doutor Elton também, né? Tutti dottori. E alla prossima, semana que vem, se tudo der certo. Aliás, estou organizando, quem sabe na próxima nós vamos fazer um debate com os membros do Comites para falar sobre o referendo. Certo, Walter Petruccello? Maravilha. Então, boa noite a tutti e alla prossima.